Michele Ramalho já sentou na cadeira de presidente na tarde de ontem, precisando correr contra o tempo para já reunir os clubes e discutir o formato do Campeonato Paraibano 2019. Ela já está com a viagem marcada para o Rio de Janeiro, onde deve ter um primeiro encontro como mandatária do futebol paraibano com os dirigentes da CBF. Mais alguma novidade por aí? Ranieri Soares, ou é só isso? Boa tarde. Eu acho que são muitas novidades, Serginho. Boa tarde a você, boa tarde ao torcedor do futebol da Paraíba. É que a Michele já tinha adiantado para a gente aqui que tinha essa viagem marcada, né? Se caso fosse eleita, e assim se concretizou, ela vai estar indo para esse encontro lá com a CBF, né? Principalmente com o diretor de competições, o Manuel Flores, até porque ela tem algumas indefinições, que são indefinições que o Brasil inteiro tem. O calendário do futebol brasileiro não foi publicado ainda, então, mas ao que tem se projetado é o mesmo calendário de 2018, até porque nós vamos ter a Copa América, então vai ter que ter uma pausa nos campeonatos que a CBF organiza. Agora, se for o mesmo panorama do calendário desse ano, a Federação Paraibana de Futebol tem 18 datas, em tese, para fazer o Campeonato Paraibano. Não são 18 puramente e propriamente dita, porque a gente sabe que tem Copa do Nordeste, tem Copa do Brasil, tem outras competições que os paraibanos também disputam. Mas aí tem a probabilidade da Federação Paraibana de Futebol fazer com que o campeonato comece logo no primeiro final de semana de janeiro, assim como foi nos últimos 2 anos, e se for assim, em 2019 o campeonato começa no dia 6 de janeiro. E aí, como a CBF faz uma projeção de começar o campeonato mais ou menos depois do dia 15, você ganharia algumas datas, começando de forma antecipada. E ficaria até mais tranquilo, né, para os times que estão competindo. Fica porque aí, assim, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Você tem a possibilidade de matar uma data dessa, que tem Copa do Nordeste ou Copa do Brasil, você começou antecipado, então você tem uma folga, a gente pode dizer assim, para realizar o seu campeonato estadual. Sempre fica naquela expectativa dos nomes, né, de quem é que vai compor a gestão. Ontem eu conversei com o Otamar Almeida, que já foi nomeado, ontem eu conversei com o próprio, ele foi nomeado como diretor executivo da Federação Paraibana de Futebol, e os próximos nomes ele me adiantou que vão ser anunciados, né, no decorrer aí desses dias, já que a Michele está só começando a gestão na Federação Paraibana de Futebol. Beleza, vamos falar aí de segunda divisão, né? A gente está tendo muita atrapalhada aí na segunda divisão, né? Problema de ambulância, iluminação, com a avaliação que você faz até o momento, Ranieri. É um reflexo, Serginho, que a gente já defendia, que não tem possibilidade de ter uma competição com 12 equipes, como se tem agora. A gente sabe que é importante, tem que fomentar o futebol. Aí vem todo aquele discurso político, né? Tem que fomentar o futebol, o esporte, o campeonato é regionalizado, então privilegia as regiões do estado. Mas quando a gente vai ver para o lado real da coisa, você vê que não tem a mínima condição. Você vê que em tempos passados, em edições anteriores do Campeonato Paraibano da segunda divisão, o campeonato só aconteceu porque a Federação Paraibana de Futebol pagou tudo. Pagou ambulância, dispensou algumas taxas, enfim. Isso é complicado. Então, assim, você vê que alguns estados promovem a segunda divisão com 4 equipes, 5 equipes. Porque, na verdade, Serginho, são 4, 5 equipes que têm plenas condições de participar. Então, aqui eu não vou citar nenhum nome das 12 equipes, mas você vê que tem equipe bem estruturada, que monta um elenco bacana, que os jogadores têm uma concentração legal, que tem uma própria logística para funcionar e para poder jogar. Em compensação, a gente vê que tem outras equipes que o treinador e alguns jogadores têm que viajar separado, não chegam na mesma hora do jogo. Eu já tive a oportunidade de cobrir bem nos bastidores quando eu fui setorista. Já cheguei em alguns lugares que os jogadores não tinham nem sequer jantado, que os jogadores não tinham tomado banho porque tinham cortado a água da concentração. Então, mas às vezes não é uma oportunidade, talvez, do time começar a se reerguer na segunda divisão. Mas você imagina. Ou tem outras formas disso acontecer? Não, você imagina qual é a estrutura. Se um time desse ele não tem condição de jogar na segunda divisão, qual é a estrutura que ele tem de jogar a primeira? Vai esperar pelo gol de placa? Então, assim, se você joga uma competição em razão do gol de placa, que o gol de placa não é até um dinheiro, é a maior reclamação dos dirigentes, porque nunca sai em dia o pagamento, você vai fazer com base um campeonato com base no gol de placa, é complicado. Então, assim, você tem que ter uma estrutura mínima para se poder jogar. Tem time que não tem nem estádio. Quando eu digo que não tem estádio, aí eu tenho que dizer que o único time que tem estádio na Paraíba é o 13, porque é o estádio próprio. Mas
Quando eu digo não ter estádio, é não ter um estádio com iluminação, é não ter um estádio com um gramado decente, é não ter um estádio que você tenha como dividir torcida local e torcida visitante. É um estádio que não tem acomodações para a imprensa. E são questões mínimas. Então, assim, quando eu digo que o Campeonato Paraibano da segunda divisão ele deveria ser com menos times, é porque o nível de organização que a gente tem hoje e a estrutura que os times da Paraíba têm não nos proporciona uma competição com mais Facilitaria equipes. uma segunda divisão mais bem organizada, vamos supor assim, né? Eu acho que era uma dor de cabeça a menos para a federação, era uma despesa a menos para os clubes, porque tem muito clube que entra na segunda divisão, eu vou dizer bem no popular, entra liso e sai devendo. E era uma dor de cabeça assim a menos para a gente da imprensa de estar tendo que divulgar isso. Porque assim, não é que eu não quisesse fazer uma matéria como essa. Na minha profissão, eu não posso fazer só matéria boa, nem só matéria ruim. Mas as ruins, elas se potencializam porque você não tem como extrair nada de bom de uma situação como essa. Que time você se destaca aí nesse início de segunda divisão? Olha, na chave do Litoral, tem o São Paulo Cristal, tem feito uma campanha muito interessante. O Confiança de Sapé, depois de 20 anos jogando uma competição profissional, muito bem também. Na chave do Agreste, a Pere Lima, para mim, não é surpresa pelas peças que tem, individualmente falando. E lá na chave do Sertão, tem uma briga muito bacana de Esporte de Patos e FEMAR, que, meu amigo, tem agitado a chave lá do Sertão. Eu acredito que esses clubes brigam aí para a próxima fase e a gente pode esperar, vai ter muita disputa bacana nesse mata-mata que vem aí da segundona. Beleza, Ranieri. Brigadão demais pelas tuas informações. Obrigado, Serginho.